Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada Como Foi, Como Deve Ser, onde estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vendo como que foi o início da igreja cristã, desde lá de trás, e como que nós devemos seguir hoje, caminhando com Cristo Jesus como igreja. E hoje nós leremos o texto de Atos capítulo 4, dos versos 23 até o verso 35. Abra lá. Atos capítulo 4, dos versos 23 até o verso de número 35. E hoje nós falaremos sobre a oração na igreja. A oração na igreja. Atos capítulo 4, dos versos 23 até o verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu povo, o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão dos que criam estavam unidas em oração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito. Pedimos a Ti, Deus, que abra o nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar, Senhor, as verdades contidas aqui, e que possamos sair daqui, Pai, bem melhores do que nós entramos. Trabalha no nosso coração, Senhor, ao ponto de ali fora, Pai, as pessoas olharem para nós e reconhecerem somente Cristo Jesus através das nossas vidas. Essa oração, Pai, que fazemos não é nos nossos méritos, mas nos méritos dEle. Amém, amém. Meus irmãos, domingo passado, nós vimos no texto anterior a esse aqui, o início das perseguições contra a igreja de Cristo. Vimos que Pedro e João, eles foram presos, eles foram ameaçados pelas autoridades lá no Sinédrio em Jerusalém, por ter realizado o quê? Um milagre espantoso, fazendo um aleijado extremamente conhecido por todo mundo na cidade voltar a andar. Vimos que a ameaça em si era para que eles não falassem mais nada acerca de Jesus para quem quer que fosse, pois o milagre era evidente, o milagre era incontestável. Qual que era o medo daquele povo, daquelas autoridades, em fazer essas duras ameaças a Pedro e a João? Era sob a afirmação deles que eles fizeram quando realizaram o milagre.
que não foram eles que fizeram, mas que foi Jesus Cristo, o Messias, a qual aquelas autoridades haviam matado alguns dias atrás, mas que estava vivo e reinava à destra do Pai. Se o povo cresce nisso, diante de um milagre daqueles, diante das afirmações que Pedro e João estavam fazendo, que Jesus era de fato o Filho de Deus, naturalmente, aquelas pessoas iriam perder o poder, iriam perder todo o prestígio com o povo, uma vez que agora já não era mais necessário tudo aquilo que ocorria dentro do templo. Era apenas crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, aquele povo se enfureceu. Mas não tendo como fazer nada naquele momento, porque o povo estava do lado de Pedro e João, eles decidiram o quê? Soltar eles do cárcere a qual eles tinham prendido. Aí nós chegamos então no texto que nós lemos hoje, onde nós veremos o quê? A reação dos discípulos, a reação da igreja diante de todas aquelas ameaças que eles começaram a sofrer. E esse texto que nós lemos aqui hoje, ele é dividido em duas partes bem distintas, sendo a primeira parte é a oração da igreja por conta das ameaças, diante das ameaças. E a segunda foi a resposta de Deus. O que Deus respondeu àqueles servos diante da oração? Amém? Então vamos lá. Primeira parte, irmãos, mantenham sua Bíblia aberta, por favor, que nós veremos ponto a ponto, amém? Leia comigo novamente o verso 23, vamos ver a parte da oração. Verso 23, acompanhe comigo. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Meus irmãos, depois de eles serem soltos, Pedro e João voltaram para junto dos demais discípulos, muito provavelmente no cenáculo, que era o piso superior da provável casa da mãe de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. E chegando lá, Pedro e João contaram tudo aos demais discípulos que estavam ali, tudo sobre o que havia ocorrido, e também sobre todas as ameaças que eles acabaram de sofrer, do cala-boca que tentaram dar neles, da ameaça de castigo físico, muito provavelmente até risco de morte, se eles voltassem a falar sobre Jesus para qualquer um, em qualquer lugar que fosse. E a reação dos irmãos que estavam ali reunidos ao ouvirem esse relato de Pedro e de João, qual foi? Como que eles reagiram a isso? Como que a igreja reagiu a isso? Lê comigo o verso 24. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus. Até aqui. Até aqui. Meus irmãos, a reação deles foi orar a Deus. Eles estavam diante de uma séria ameaça contra a igreja. Aquelas pessoas que ameaçavam eram as maiores autoridades civil e religiosa de todo o território de Israel. Meus irmãos, a coisa era séria. O risco era imenso, era muito grande. E olha que interessante, eles não ficaram deprimidos, eles não ficaram desanimados, eles não disseram assim, agora danou-se tudo, agora não dá mais nada, agora vamos ter que parar. Eles não disseram assim, é melhor parar porque nós não podemos morrer, essa que é a verdade. Não. O que eles fizeram diante da real ameaça que eles haviam sofrido? Eles foram buscar Deus em oração. Essa foi a reação mais apropriada que um cristão pode tomar na sua vida, quando está diante de um problema, que é a oração. A oração é a arma mais poderosa que um crente em Cristo Jesus tem nas suas mãos. E o texto nos diz que eles levantaram a voz em oração, de forma unânime. Ou seja, todo mundo junto. Essa oração, ela foi feita por alguém ali, é óbvio, uma pessoa orou. Só que ecoou dentro do coração de todos que estavam ali no mesmo instante. E essa oração aqui, ela também foi dividida em duas partes. A primeira, eles disseram o que estava acontecendo. De que forma?
exaltando a soberania de Deus. Continua comigo a leitura do 24 ainda, de onde parou. Eles disseram: Senhor, Tu, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Meus irmãos, isso aqui é o que está escrito exatamente no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11. E no Salmo 146, verso 6. Essa é a expressão que a Bíblia usa para se referir a Deus como o quê? Como soberano, criador de todas as coisas. E o que isso significa? Significa que Deus pode todas as coisas. Amém, irmãos? Pois tudo que existe, tudo que você conhece, tudo que você já viu, e até o que você não viu, veio dele. Portanto, ele tem todo o domínio, poder e autoridade. E essa era a razão pela qual a igreja não tinha medo algum daquelas ameaças. Porque eles sabiam quem era Deus. E também sabiam que eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Eles preferiram o quê? Obedecer a esse Deus, do que dar ouvidos àquelas autoridades. E aqui existe uma lição muito boa para mim e para você. Quando você começar a orar a Deus, não comece logo pedindo. Sabe? Senhor, eu queria... Não comece logo pedindo. Inicie a sua oração reconhecendo quem que Deus é. Não só o que Ele pode fazer. Como nós fazemos geralmente aqui, uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de amor, gracioso, rico em graça, rico em misericórdia, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e etc, etc, etc. Não é assim que nós fazemos? Iniciamos as nossas orações reconhecendo quem Deus é, e o seu poder, os seus atributos. Nós iniciamos uma oração fazendo o quê? Adorando, sempre adorando a Deus. E por que nós fazemos isso? Para nos preparar para fazer as nossas petições a Ele. Sabe quando um filho ou uma filha, ele chega para o pai e para a mãe e enche o pai e a mãe de carinho, de honra, para depois pedir o que deseja? A criança não faz isso? Nós fazemos da mesma forma com Deus. Da mesma forma, reconhecendo a sua autoridade, a sua grandeza, a sua soberania na minha e na sua vida. É exatamente isso que a igreja de Atos está fazendo aqui, se dirigindo a Deus como sendo o Criador de todas as coisas. E em seguida, na oração, diante das ameaças que eles sofreram, os discípulos dizem que aquilo era o quê? Cumprimento de profecia dita por Davi, lá no Salmo número 2, lê comigo do verso 25 ao 27, acompanha comigo aí. Que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Até aqui, parei. Meus irmãos, aqui no verso número 25 tem uma das passagens mais claras, quando se fala que os textos, os relatos bíblicos são inspiração divina, ou seja, inspiração de Deus. Está aqui, ó. Pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi. Ou seja, Deus falou pelo seu Espírito a boca de Davi, a boca de Pedro, a boca de João, de Paulo, de tantos outros servos no Antigo e no Novo Testamento. Quando alguém duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus inspirou os seus servos a registrar tudo isso para que eu e você pudéssemos ter acesso a isso, lê esse verso a ele, amém, irmãos? Esse verso comprova que é Deus quem ministrou a vida desses servos para que eles registrassem isso. E na continuação,
Davi diz que os povos da terra, os gentios, imaginaram coisas assim: nós vamos fazer a nossa vontade, nós vamos estabelecer o nosso reino. Quem é Deus? Quem que é Deus para que nos interrompa? Ou quem que Deus é? Quem que é esse Deus para que nós nos preocupemos com Ele? É o que Davi está falando. Coisas vãs que os povos imaginam, irmãos, até hoje. Dá uma volta na rua e conversa com o povo que você vai ver. Até o dia de hoje, que não há um Deus no céu, que o homem é dono do seu destino. Não, é nós que fazemos o nosso destino. Aí Davi pergunta: por que as nações pagãs ficam fazendo esses tipos de especulações, Senhor? Verso 26 aqui, ó: os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e o seu ungido. Ou seja, Davi está falando aqui dos povos pagãos de Canaã, filisteus, amonitas, amorreus, amalequitas, que com seus exércitos, eles tinham vindo o quê? Guerrear contra Israel, querendo tomar toda a terra que pertencia ao povo de Deus, e que isso de fato era uma afronta ao Deus de Israel. Perceberam que todos esses povos desapareceram da face da terra? Quem continua? Israel. Israel. Eles se levantaram não contra mim, o rei de Israel, mas contra o Senhor e contra o seu ungido, é o que Davi diz. E o ungido aqui, na oração dos discípulos, era Davi, que foi ungido rei de Israel, mas também era o Messias, ungido de Deus, conforme diz o verso 27. E na continuação, os discípulos dão nomes a alguns bois aí, na oração de Deus, a Deus. E entre esses versos 27 e 28 fica mais uma vez evidente, sabe o quê? A relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade minha e sua. Soberania de Deus, mas a minha e a sua responsabilidade, a responsabilidade humana. Acompanhe comigo a continuação dos versos 27 e 28. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Irmãos, vamos lá. Tudo o que eles fizeram com Jesus, a perseguição, a condenação, o castigo, a crucificação, desses religiosos, os romanos, Pôncio Pilatos, a escolha de Barrabás para ser solto ao invés de Jesus, tudo isso foi feito por motivações o quê? Pecaminosas do coração do homem. Eles assim decidiram fazer. Foi uma escolha que cada um fez. Só que não significa, preste atenção, o que não significa que a soberania de Deus se fez ausente na vida deles. Fizeram tudo o que fizeram por motivações pecaminosas do seu coração, através de decisões e escolhas. E tudo isso, para que no verso 28, presta atenção, leia comigo 28 de novo, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizesse. Meus irmãos, longe de Deus, você estando longe de Deus, ou perto de Deus, nós temos um poder de escolha, de fazer ou não fazer algo. O que não significa que essa escolha independe da soberania de Deus na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Ah, pastor, então eu entendi. Então quer dizer que eu tenho livre arbítrio. Ah, agora eu entendi. Sou eu que decido o meu destino. Não. Eu e você até podemos escolher o que fazer, coisas boas ou más. Mesmo assim, Deus continua sendo soberano em absolutamente na minha e na sua vida. Amém, igreja? Nós não podemos perder isso de vista quando o assunto aqui era o seu Filho amado Jesus Cristo. Que dirá eu e você?
Nunca peça para Deus para você ter livre-arbítrio. Se Deus lhe conceder isso, sabe o que significa? Significa que o controle da sua vida vai estar única e exclusivamente nas suas mãos. Se prepare. Porque nós sabemos muito bem o que isso significa. Senhor, misericórdia, Deus. Deixar eu e você, pela minha e pela sua mão, livre-arbítrio não. Amém, irmãos? Ficou claro? Deus age até mesmo nas decisões erradas que eu e você tomamos, para que se cumpra o quê? A sua vontade. Deus não é especialista quando é um servo e um filho, a graça, a misericórdia dele, da maior burrada que você fez na sua vida, dele transformar aquilo numa bênção espetacular? É ou não é? Nós somos testemunhas vivas disso. O que isso significa? Que apesar da minha e da sua escolha, quem está no controle é Deus, não é eu e você. Para que se cumpra a sua vontade, o seu propósito, quais foram pré-determinados antes mesmo da fundação desse mundo. A responsabilidade das escolhas humanas, elas andam de mãos dadas com a soberania de Deus. Meus irmãos, tudo isso que nós vimos aqui até agora é só a primeira parte da oração que eles fizeram a Deus, a introdução, sabe, a preparação. Agora vem a segunda parte da oração. Presta atenção aqui, ó. Em primeiro lugar, é bom a gente notar aqui, é o que eles não pedem. Eles não pedem para Deus, Senhor, vai lá e trucida aqueles inimigos, mata todo mundo. Eles não pedem para Deus enviar um anjo e passar a espada em todo mundo. Eles não pedem para Deus abrir a porta para que eles fujam e saiam correndo. O que eles pedem? Leia o verso 29 comigo. Agora, pois, ó Senhor, olha para essas ameaças até aqui. Eles estão dizendo, Senhor, esse povo está ameaçando a gente. Exatamente como o Senhor disse que aconteceria pela boca do nosso pai Davi, o teu servo. Eles falam, Senhor, toma conta disso. Nós colocamos isso nas suas mãos, Senhor. O que o Senhor irá fazer com o Sinédrio, com Pôncio Pilatos, com Herodes, isso está nas tuas mãos, Pai. Eles simplesmente confiam em Deus quanto ao que será feito com toda aquela gente. Outra coisa que eles pedem, está na continuação do verso 29, leia comigo. E concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Eu fico impressionado com a palavra de Deus. Meus irmãos, diante de ameaça real de morte, diante de duras confrontações, o que eles pedem a Deus? Eles pedem ousadia, eles pedem coragem, para não fugir, para não negar, para não se calar, para não deixar de pregar o Evangelho de Cristo. Eles estavam muito mais preocupados em pregar a palavra de Deus do que com a própria vida deles. Eles diziam assim, nós não sabemos o que pode acontecer com a gente, mas a nossa missão é cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. Jesus nos ordenou que nós fôssemos testemunhas. Ainda que as nações se levantem contra nós, nós não podemos nos calar diante do que nós vimos e ouvimos. Amém, igreja? Outra coisa que eles pediram a Deus, está aqui no verso 30, leia comigo. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, que por Deus, com Deus, fizemos sinais como a cura daquele aleijado na porta do templo. E olha que interessante, foi justamente a cura desse aleijado que causou toda essa perseguição. E o que eles pedem? Mais curas ainda. Mais curas. Meus irmãos, os sinais e prodígios que eles pedem a Deus aqui
era para gloriar-se, não era para gloriar-se a pessoa em si mesmo. Muito pelo contrário. Era para mostrar que tudo aquilo vinha de verdade da parte de Deus e que eles não eram charlatões nem enganadores. Hoje o que muito se vê aí é justamente o contrário disso. Iludem o povo se dizendo que é da parte de Deus, mas a paga deles está reservada. Não se preocupem, a própria palavra de Deus se encarregou disso. Enfim, aqui se encerra a primeira parte da oração, a oração dos pedidos que eles fizeram a Deus. A partir de agora vem a segunda parte, que nós veremos o que Deus respondeu a eles. Qual foi a resposta de Deus a tudo isso? Leia comigo o verso 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Até aqui. Meus irmãos, a resposta de Deus aqui, ela foi imediata. Imediata. Muitas vezes a resposta de Deus é na minha e na sua vida. As nossas petições, elas podem demorar bastante. Muitas vezes aí você preferimos até ouvir um não, sabe? Um não logo de Deus, do que ficar na espera daquilo que você pediu ao Senhor. Mas aqui, a resposta de Deus foi na hora, na lata, como se diz. Houve um tremor de terra naquele local, em que todos estavam ali reunidos. Assim como tremeu lá no Monte Sinai, quando Deus desceu para falar com Moisés. Assim como tremeu quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai na cruz. A terra tremeu ali. E isso era para eles terem certeza que Deus estava com eles. Eles pediram a Deus ousadia, coragem diante das ameaças. E o que Deus fez? Continua a leitura do 31 comigo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Irmãos, é sempre bom lembrar que eles já tinham o Espírito Santo de Deus. E que isso se dá quando a pessoa se converte ao Senhor. Quando eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficar cheios do Espírito não significa ser batizado com o Espírito. Uma coisa é uma, e elas não se misturam. A lógica de Deus é: quanto mais próximo de Deus você estiver, mais do seu Santo Espírito eu e você teremos. E para quê? Para rodopiar na igreja, pular, gritar? Não. Para receber de Deus a mesma ousadia para pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Eles ficaram cheios do Espírito de Deus no dia de Pentecostes. Por que motivo? Todo mundo acha que é para falar em línguas. Não. Pregar a palavra. Eles ficaram cheios do Espírito. E o que eles fizeram? Pregaram a palavra em outros idiomas, pelas pessoas que estavam ali. Eles ficaram cheios do Espírito dentro do templo. E para quê? Para pregar a palavra. E aqui? Aqui eles ficaram cheios do Espírito Santo novamente. Por quê? Porque eles pediram o quê? Ousadia a Deus para pregar a palavra. Percebe? Sinais e maravilhas e prodígios nunca foi o motivo principal, e sim pregar o Evangelho. Sinais eram feitos para testificar que vinha da parte de Deus, mas o propósito nunca foi esse, e sim pregar a palavra. Amém, igreja? Outra resposta de oração de Deus a eles está aqui no verso 32, leia comigo. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Meus irmãos, como resultado desse enchimento pelo Espírito,
resultou em uma união de corações e de mentes daquela multidão que creram em Jesus. E aqui Lucas, que quem escreveu o livro de Atos, relata o que? Novamente o crescimento da primeira igreja. Lembra que quando Cristo ascendeu aos céus, tinham 120 pessoas, depois batizaram 3.000, depois mais 5.000, não foi isso? E Lucas veio relatando o crescimento da igreja. Agora Lucas está se referindo como multidão, sem dar números, como ele fez no início. Muito provavelmente, porque nessa altura aqui, já era impossível contar a quantidade de pessoas que se converteram a Cristo. Agora já era multidão, unidas por amor a Jesus, em um só coração, em um só propósito. Meus irmãos, isso aqui só é possível, igreja, preste atenção, isso só é possível se a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? A unidade da igreja em um só coração, numa só mente, só acontece se a igreja estiver cheia do Espírito de Deus. E que igreja que é essa? A igreja visível, a igreja a qual eu e você fazemos parte, aqui em Queiroz ou qualquer parte do mundo. E Deus continua, leia o verso 33. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Cheios do Espírito, com todo o poder e autoridade, os apóstolos davam testemunho, evidenciavam que Jesus estava o quê? Vivo. Eles faziam sim sinais e maravilhas e prodígios, para que as pessoas crescem no poder de Jesus, não deles. Ah, pastor, então quer dizer que toda aquela multidão recebeu o poder do Espírito Santo para fazer grandes sinais e maravilhas? Não. O que o texto diz? Olha a importância do detalhe, de você ler a Bíblia, não como se fosse uma receita de bolo ou uma bula de remédio. Nosso Deus, irmãos, é um Deus dos detalhes. Apenas quem o texto diz que faziam sinais e maravilhas? Os apóstolos. E por que disso? Para que eu e você não ache que qualquer um que se levante afirmando estar cheio do Espírito Santo possa sair por aí fazendo sinais e maravilhas com hora marcada, lugar definido, ao seu bel prazer. Não, irmãos. Quem fazia os sinais pelo poder do Espírito eram os apóstolos. Amém, igreja? Com exceção de Estevão, Filipe e pouco mais adiante Ananias, que impôs a mão sobre o apóstolo Paulo para que caísse as escamas das suas vistas colocadas por Cristo, quando converteu Paulo a caminho de Damasco. Mas todos aqui com um propósito muito, mas muito bem definido e pontuado por Deus. Não culto do milagre espantoso às 19 horas do domingo na rua tal. Não. Apenas os apóstolos e não a multidão. E a última resposta de oração que Deus dá à primeira igreja foi generosidade. Lê comigo a continuação do verso 32. Ninguém afirmava ser sua qualquer coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Olha que interessante. Acompanha comigo aqui, ó. Poder para fazer sinais e prodígios Deus dá somente a quem? Aos apóstolos, para testificar que aquilo tudo era da parte de Deus. E para a multidão? Aquela grande igreja naquele momento, Deus dá o quê? Generosidade. Da mesma forma como Deus testifica com os apóstolos, através do poder dado a eles pelo Espírito, o que testificava que toda aquela multidão também estava cheia do Espírito Santo de Deus, era a generosidade delas.
Ou seja, aqui se confirma mais uma vez que a maior marca de um crente em Cristo Jesus que se converteu de verdade e está cheio do Espírito Santo é quando a carteira dele também se converte. Pois o órgão mais sensível do ser humano, por assim dizer, não é o coração, mas é o bolso, é a carteira. Quando o bolso do crente se converte de verdade, significa que a pessoa se converteu de fato. Generosidade é a marca registrada de uma igreja verdadeira em Cristo. Muitos querem poder, ser o maioral, o bonzão. Muitos querem buscar o quê? O sobrenatural de Deus, o mistério. E na maioria das vezes se comporta de forma contrária ao que Deus espera dele. Irmãos, igreja cheia do Espírito Santo é igreja generosa. Irmãos, preste muita atenção. Eu não estou aqui dizendo que você tem que pegar todo o seu dinheiro e vir aqui colocar aqui nesse gasofilácio. Não é isso, por favor. O que o texto nos diz é que Deus quer o quê? O meu e o seu coração, e não o nosso dinheiro. Afinal de contas, o que é meu e seu? Vamos lá. O que é nosso? Nada. Se eu e você morremos hoje, vai ficar tudo aí, porque tudo é de Deus. Foi Ele quem criou. Mas se tem algo, presta atenção, mas se tem algo que ocupará facilmente o trono do nosso coração no lugar de Deus, é o dinheiro. Não brinca com isso não, irmãos. Seja generoso com o próximo, com a sua família. Tem gente que é generoso com os amigos da rua, mas dentro de casa é um mão de vaca. Com seus irmãos em Cristo. Saber que o seu irmão está passando necessidade e orar a Deus por ele e não botar a mão na sua carteira, você não está fazendo a vontade do Senhor. Socorra o seu irmão. Socorra quem necessita. Essa é a marca de um crente verdadeiro, pois ele sabe que o que importa de fato na vida dele não é o dinheiro, mas é o amor dele que está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Olha só como a igreja de Atos nos ensina sobre isso. Leia comigo os versos 34 e 35. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Irmãos, seja controlado com o seu dinheiro. Isso é prudência. Administre bem o seu dinheiro. Tenha o controle total sobre o seu dinheiro. Mas jamais permita que o seu dinheiro passe a controlar a sua vida. Sirva a Deus com suas finanças. Deus, Ele não está interessado no meu e no seu dinheiro. Deus quer 100% do meu e do seu coração. Amém, irmãos? Essas foram as respostas de oração que Deus deu àquela igreja de Atos, diante das ameaças que estavam sofrendo. Deus se manifestou fazendo o chão tremer. Deus encheu toda aquela multidão que se reunia como igreja com o seu Santo Espírito, para continuar a missão dada por Deus de pregar o Evangelho, de ser generoso com o próximo. Os apóstolos para fazer sinais e maravilhas e curas e tantas outras coisas. Deus dá um espírito de generosidade àquela igreja, para que todo o auxílio a todo aquele que precisasse fosse dado. Eu gostaria de caminhar para o encerramento fazendo uma aplicação que esse texto nos traz para mim e para a sua vida, além do que nós já vimos no decorrer do sermão, que é a oração. A oração. Meus irmãos, a oração é a arma mais poderosa da igreja. A arma mais poderosa da igreja. Nós como igreja, nós não temos temor a homens.
Nós não tememos os principados e potestades que estão aí nesse mundo, que governam esse mundo. Nós tememos apenas quem? O Senhor, Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Deus, nosso Pai Celestial, amoroso, misericordioso, deseja que nós nos comuniquemos com Ele por meio da oração. Ele sempre nos ouve quando nós oramos. A oração diária, ela pode e vai abençoar você, a sua família e aqueles por quem você ora. A oração pode e vai trazer muita paz, mas muita paz à sua vida. Assim como ajudá-lo a entender melhor sobre o plano de Deus para mim, para você. A oração ajuda eu e você a desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós oramos, Deus nos ouve. A oração ajuda a gente a entender a natureza amorosa de Deus. Deus é amor. E você pode, e você vai sentir esse amor quando você de verdade se prostrar diante de Cristo. Meus irmãos, a oração, ela traz respostas para mim e para você. Orar a Deus ajuda a gente a entender o nosso próprio propósito aqui nessa vida. A oração ajuda a gente a encontrar direcionamento, sentido na nossa vida como igreja, como família, como indivíduo, como pai, como mãe, como servo, como marido, como esposa, como filho. Quando eu e você, nós oramos a Deus em particular, nos derramamos aos pés do Senhor, Ele nos direciona a tomar as decisões importantes na minha e na sua vida. E mesmo quando Ele não responde imediatamente ou da maneira que eu e você esperávamos, a oração em si é uma maneira da gente encontrar o quê? Paz. Paz. Ficar em paz. Quando a resposta de Deus for não. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Jamais o Senhor vai dar algo a você e a mim que vai nos afastar dEle. Paz que excede qualquer entendimento desse mundo. A oração nos dá força para evitar que nós caiamos em tentações. Por meio da oração, podemos vencer as tentações de pecar contra Deus. A oração tem poder de alinhar o que é a nossa vontade com a vontade suprema de Deus, para mim e para a sua vida. É só através da oração. Meus irmãos, a oração, ela pode realizar milagres. O poder não está na oração em si. O poder está no nosso Deus. Por isso que nós oramos a Ele. A oração é um convite para que o Espírito Santo esteja sempre presente na minha e na sua vida. A oração, ela nos ajuda a nos tornarmos mais semelhantes com Cristo. Amém? O que Cristo, presta atenção, o que Cristo fez ao longo de todo o seu ministério aqui na terra? Muito mais do que qualquer outra coisa. Foi estar em oração ao Pai. Estar em comunhão com Deus. Até na hora da sua morte, por causa do meu e do seu pecado, Cristo orou a Deus, dependurado naquela cruz lá, para que eu e você pudéssemos alcançar a misericórdia. Meus irmãos, Deus, Ele instituiu a pregação da palavra como o principal meio de nós ouvirmos a sua voz. E instituiu a oração para que eu e você expressássemos a nossa voz, para que nossa voz fosse ouvida por Ele. Ele sabe tudo que acontece comigo e com você, mas Ele deseja que eu e você nos reportamos a Ele, que eu e você nos voltemos a Ele. Amém, irmãos? De verdade, eu não sei o que você está passando. Não sei. No seu íntimo eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o tamanho da sua dor, do seu sofrimento. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Mas Deus sabe. Deus sabe. E o que Ele anseia é que nós nos coloquemos a seus pés, com toda humildade, reverência, e clamamos a Ele por sua graça e misericórdia, pelo seu socorro, pelo seu amor. Ora, irmão,
Ora, irmã. Igreja que não ora. Tem problemas graves nessa igreja. Ore por mim. Ore por vocês. Pelos nossos casamentos, nossas famílias, nossos filhos, pelas nossas dores e necessidades. Ore, igreja. E pregue o evangelho de Jesus a todo mundo que cruzar o seu caminho. E mesmo quando eu e você, presta atenção, mesmo quando eu e você nós somos impedidos de falar de Cristo para as pessoas, lembre-se, nós ainda podemos falar dessas pessoas para Cristo. Amém, irmãos? Ore, ore, ore. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.